Boa tarde aí, meninos e meninas. Estou aqui na zona de Carcavelos, região de Cascais. Vim aqui gravar para vocês hoje mais uma aula de Reiki. E se você não me conhece, meu nome é Luciane Marcondes, sou terapeuta holística, mestre em Reiki. E essa é mais uma aula de Reiki, pelas minhas contas, a aula 57. Vamos lá então, meninos e meninas. Eu vou falar um pouquinho mais do que é o nível 3A do Reiki, que é ser mestre de si mesmo. O que isso significa de fato? O Reiki 3A é a realização, é quando você consegue começar a controlar verdadeiramente o teu eu. Não é porque você recebeu a iniciação que isso acontece automaticamente, tá, gente? Porque muita gente fica esperando esse milagre. Eu adoraria que fosse assim. Lógico que acontecem algumas mudanças após a iniciação, com algumas pessoas mais sensíveis também, aquelas pessoas que estão mais abertas à transformação de fato. E a transformação é todo um processo, né? Eu acho que desde o começo que nós estamos aqui trabalhando, desde lá do dia 1º de maio, a gente já tocou em diversos pontos que precisam ser modificados e precisam ser trabalhados para que de fato a gente consiga, né, atingir essa realização tão sonhada e citada aí no nível 3A. Eu gostei muito de uma coisa que eu li, uma das apostilas que eu estava pesquisando para montar a aula para vocês. E eu vou ler aqui: o mestre é uma piscina onde você pode aprender a nadar. E quando aprender, todos os oceanos são seus. E eu achei bem bacana, porque essa apostila, o cara começa a relatar uma pergunta que fizeram: quem foram os mestres que mais marcaram aquela pessoa? E ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam, né, que ele ia falar dos professores, né, que passaram conhecimento para ele, ele começa a falar de pessoas comuns, de o quanto elas ensinaram a arte de viver para ele, né? E eu acho que eu vou falar um pouquinho disso aqui. Eu comecei falando sobre uma que eu considero a minha primeira mestre mesmo, essa como uma referência na parte holística, porque ela que me apresentou a chama violeta. Foi a primeira vez que eu li tarô, foi com ela, e eu estava passando uma fase bem difícil. Ela agia como minha terapeuta mesmo, né? Ela lia Borra de Café, eu nem sei onde ela foi parar e se ela vive ainda, porque isso tem 29 anos. E ela foi uma grande influência positiva, mas também foi uma influência de eu perceber que algumas coisas, quando a gente se coloca nesse papel de terapeuta, a gente também tem que trabalhar. Eu lembro que ela tinha uma questão de obesidade, lembro que numa ocasião ela passou por um acidente e se cortou toda. E aí, estudando a física quântica hoje, eu percebo o quanto a gente tem que vigiar os nossos pensamentos e sentimentos, e o quanto é desafiador fazer isso. Para mim, inclusive. Não é fácil a gente estar passando por uma situação atual, mesmo tendo conhecimento e sabendo que essa situação atual, de alguma forma, fui eu que co-criei, que colapsei a função de onda para que isso estivesse acontecendo agora, catar o meu sentimento, que é aquele de confusão, normalmente, quando a gente está passando por um conflito, de confusão, de raiva, de insegurança, de medo, e transformar ele num potencial criativo para que, de fato, eu alterne essa realidade, porque fui eu que criei e eu descrio. E aí, hoje, me bateu muito o filme, como que é, não sei o que lá, das borboletas lá? Aí depois eu lembro, eu coloco aí na descrição. Que o cara, toda vez que ele volta no passado, a hora que ele volta, eu já falei desse filme outras vezes, agora acabei esquecendo o nome. Não sei o que lá, das borboletas, acho que é. Esqueci. E aí mostra, volta pior. E aí ele fica mais angustiado, e quando volta pior. E é exatamente isso que a gente faz. Quanto mais angustiado, mais estressado, mais na merda, mais merda a gente provoca para nossa vida, porque a gente não consegue entender que aquilo é criação da nossa mente e que se a gente está ali, a gente vibrou naquela frequência e continua vibrando, vai continuar construindo a mesma coisa. Então isso serve inclusive para mim. Daí eu começo a contar aqui
o roteirinho que eu criei aqui sobre os mestres que eu tive na minha carreira jurídica, em especial na área criminal. Eu acho que eu já comentei anteriormente que eu nunca quis advogar na área criminal. Eu tinha um péssimo hábito de dizer que bandido bom é bandido morto. Eu tinha aquela coisa, eu não vou defender qualquer um. Mas aí a vida te dá uma surra para você aprender que as coisas não são bem assim. E um dos meus mestres, que me ensinou e talvez nem saiba que tenha me ensinado, eu vou chamar ele aqui de meu cliente C. Eu fui acionada pelo cunhado dele, porque ele tinha sido preso numa outra cidade. E aí eu falei, eu não faço criminal. Ele falou, não, mas você não pode me deixar na mão, é meu cunhado. Eu falei, tá bom. Peguei e fui. E fomos a viagem toda, ele bem bravo com a situação, porque dizia que o cunhado não tinha razão de fazer aquilo, porque a vida dele tinha tudo, bibibi, e eu concordando, né? Porque a gente é doido para julgar as pessoas, a gente sempre acha que o outro tá errado e a gente não tem empatia para entender o que está acontecendo. Quando chegou lá, que eu estava na antessala esperando para conversar com ele, me veio uma mensagem na minha cabeça de um dos meus mentores que eu não sei qual é. Atire a primeira pedra quem nunca tiver pecado. Quem foi que disse que as merdas que você fez na tua vida é menos pior do que o que ele fez? Tomei até um susto, né? Porque eu falei, porra, sacanagem, né? Você tá de sacanagem comigo, né, mentor? E aquilo mexeu realmente comigo, né? Porque a partir dali eu comecei a ter uma outra visão do que era a realidade das pessoas e por que algumas pessoas acabam enveredando por esse caminho do crime. Quando a gente estuda tanto o Ho'oponopono quanto o Reiki, o Ho'oponopono fala muito da questão das memórias coletivas e de toda a programação que existe no universo. E aí eu sempre digo que nós somos produto do meio que vivemos. Você vai estudar a história dessa pessoa que se envolveu nesse crime. E vai entender que ele foi criado por tia, não foi criado nem pela mãe. Deve ter passado por diversos traumas. E para quem já chegou aqui e assistiu a aula que eu falo do ego, tem toda aquela construção das informações que são colocadas na nossa mente de 0 a 5 anos. Imagina quantas coisas foram colocadas de forma equivocada na mente dessa pessoa, para que ela escolhesse enveredar por esse caminho, partir por esse caminho. E aí inúmeros questionamentos, né, com relação a isso. Eu lembro muito bem que a hora que eu olhei nos olhos dele, eu vi o arrependimento, sabe? Ele sabia que ele não devia ter feito aquilo. Mas quando a gente estuda a questão do Ho'oponopono, a gente sabe que essa programação, às vezes, ela é muito mais forte do que a gente. E aí, quando a gente estuda a espiritualidade também, que vai de encontro com o que se fala no Ho'oponopono das memórias coletivas, tem a questão da obsessão. É certo que a parte da obsessão também nós que acabamos abrindo a porta. Mas por que a gente abre a porta? Por todo o histórico que vivemos, por todas as condições. Então aí quando você começa a analisar a vida dele, você percebe que ele estava em conflito no casamento, isso lógico que fazia com que ele baixasse a frequência. E aí, por óbvio, as influências que vão aparecer na tua mente não são as melhores e te empurram a fazer coisas ainda piores do que aquela que você está vivendo. Esse despertador meu sempre desperta na hora que eu estou gravando, ele adora e eu não vou cortar. E aí foi um grande aprendizado no sentido de me colocar no lugar do outro. Então eu considero esse cliente meu um grande mestre. Me ensinou o que é empatia. Me ensinou que eu não sou ninguém para julgar os outros.
E olha que é difícil isso, é muito difícil a gente não julgar. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem é a gente não julgar o outro. Eu tenho tentado fazer jejum de não julgar os outros, mas tá mais fácil fazer jejum de comida 24 horas do que jejum de 24 horas sem julgar ninguém. A gente sempre acha que o outro é que é responsável por tudo de ruim que acontece com a gente. Daí eu coloquei aqui que o meu segundo mestre foi um menino que eu também defendi na área criminal, um menino do tráfico. Esse menino, ele foi preso com pouquíssima quantidade de droga. Se ele fosse rico, ele teria assinado apenas como usuário, mas infelizmente a legislação brasileira distingue quem tem dinheiro de quem não tem dinheiro. Então o papo do promotor era, para ele poder usar essa quantidade de droga, ele teria que vender, então ele é traficante. E é engraçado que esse menino, logo que ele foi preso, ele assumiu que era traficante ao invés de usuário. Na verdade, ele era um usuário que vendia algumas coisas para poder consumir. Tanto é que ele foi preso com 17 pinos e ele tinha usado 13 no dia anterior. Ou seja, ele ia acabar usando tudo que ele estava sem vender nada. Mas ele falou que era traficante. Porque acho que dentro da cabeça dele era menos, sei lá, dolorido para a família saber que ele era usuário do que saber que ele era traficante. E como entender essa mente? Por que que ele preferiu se incriminar por um crime que tem uma pena muito maior, né, numa situação muito mais complicada do que simplesmente dizer eu sou usuário? Menino novinho, tá? Tinha acho que 18 anos na época. Ele tinha acabado de perder o pai, uma situação de um acidente, e aí vem de novo as memórias coletivas, o meio que as pessoas vivem. Ele também tem um histórico de um tio que era dependente químico também. Você vê que tudo faz parte das memórias, daí a necessidade da gente limpar as nossas memórias. E o que foi que esse mestre menino me ensinou? Que há a possibilidade de recomeçar. E ele recomeçou. Eu não cobrei essa ação e eu queria que ele fizesse um curso universitário. E a minha exigência era que ele voltasse a estudar. Ele não fez o curso universitário, mas voltou a estudar na época ainda, preso. Depois eu consegui converter num tráfico privilegiado, que a pena era menor, ele saiu, hoje trabalha, tem família. E a lição que fica para mim é, nunca é tarde para recomeçar. E que fique para você também, para você que acha que de repente, eu estou muito velho para fazer isso, não dá tempo mais. Sempre há tempo, sempre há tempo. E aí a minha terceira mestra, eu trouxe ela aqui para o campo figurado, é a Pequena Princesa. Tem o Pequeno Príncipe e tem a Pequena Princesa. E o que foi que essa Pequena Princesa me ensinou? Ela me ensinou a ter resiliência, paciência e muito amor incondicional. Ao mesmo tempo que eu dava tanto para ela, ela me devolveu com a sua recuperação, com a sua superação, com a sua dedicação. A superação dela mesma. Isso demonstra o quanto nós podemos ser a melhor versão de nós mesmos a cada dia, quando a gente resolve que quer isso. Às vezes falta um detalhe, às vezes falta uma mão. E eu fui essa mão que eu cedi para ela e que ela me deu tanto em troca. Essa mestra foi a mestra que causou a maior revolução dentro de mim. Ela me fez perceber que eu podia abandonar minha máscara da agressividade, que eu poderia abandonar minha máscara da intocável, para poder viver no amor. Através dela eu fui capaz de me reconectar com a minha verdadeira essência.
que é o amor incondicional. Eu serei eternamente grato a ela. Namastê e até a próxima aula.